Juliano, Bom dia, tudo bem, você Viviane? consegue me ouvir bem, Juliano? Bem, ouço bem. Aí também? Tudo certo. Deixa eu só aumentar o áudio aqui. Bom, Juliano, tudo bem? Prazer, eu sou a Vivian, nutricionista da Deco. É um prazer ter a presença de vocês aqui com a gente hoje para estar esclarecendo questões que são tão importantes nesse ramo da alimentação hoje em dia, né? De acordo com essa nova realidade que a gente tem que viver, né, a respeito do coronavírus. Então, a gente hoje convidou você para estar falando um pouquinho para a gente sobre toda essa atuação, né, da Abrazel perante os serviços de alimentação. Você pode se apresentar um pouquinho? Sim, meu nome é Juliano Wertheimer, eu sou presidente da Abrazel no Mato Grosso do Sul. Nós somos a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, tem uma atuação em quase todo o território nacional, e aqui em Mato Grosso do Sul estamos em Campo Grande, Dourados, Bonito e Três Lagoas. Uhum. Explica para a gente rapidinho, Juliano, como é que funciona a associação aqui no Brasil, principalmente no estado, né, que a gente está. A associação, aqui a gente leva ela assim com três pilares muito importantes. O primeiro é levar a representatividade do setor junto Uhum. ao setor público. Então, é a voz dos bares e restaurantes perante o governo do estado, o governo do próprio município, né, e a instância federal, o Brasil Nacional comanda. O Uhum. segundo é gerar oportunidades de negócios para os empresários. Então, a gente busca gerar oportunidades de negócios. E terceiro, o relacionamento, que é muito importante tu ter um networking entre os empresários do setor, e isso a Brasel faz muito bem, principalmente com os associados, mas a gente tenta externar também as informações. Por exemplo, no período de coronavírus, tudo que um associado pagante tem de informação, um não associado também tem pelo nosso Instagram, Facebook e site. E repassar essas informações hoje está sendo imprescindível, né? Porque a gente vê muitos proprietários aí de restaurantes que estão até um pouco desesperados, sem saber o que fazer. A gente vê alguns com problemas de gestão. Então, hoje mesmo, eu vi algumas notícias de restaurantes super conhecidos aqui na capital que estão fechando, né? Muitas demissões. Então, tudo isso é muito preocupante, né? E aproveitando isso, para a gente começar a nossa conversa, Juliana, eu queria que você passasse para a gente qual que é o número de bares e restaurantes cadastrados na Brasel hoje. No Brasil são em torno de 200 associados no estado, mas o nosso setor tem mais de 3 mil empresas no Mato Grosso do Sul, dentro de KINAI de bares, restaurantes e lanchonetes. A gente estima que em torno de 1.000 sejam na capital e os outros 2.000 espalhados pelo estado. Isso são 30 mil empregos diretos, né, dentro das Uhum. nossas empresas, e que 50% disso com certeza está ameaçado por esse período que nós estamos passando. Infelizmente, né? E assim, Juliana, ao mesmo tempo que o mundo enfrenta toda essa crise, não somos só nós, né? O mundo inteiro, muitas pessoas acreditam e até confiam no trabalho na área de alimentos e bebidas como uma esperança até, né? Porque é um dos poucos serviços que ainda podem continuar funcionando, que é considerado como um serviço essencial. É aquela coisa que a gente sempre fala, né? Comida, ninguém pode ficar sem. Então, assim, vocês da Brasel, vocês conseguem enxergar isso como algo realmente esperançoso para os serviços de alimentação ou não? O nosso setor, ele foi o primeiro atingido. Então, uma semana antes de estourar a pandemia ou se declarar a pandemia, nos primeiros casos do Brasil, o nosso setor, 7 dias antes, já sentiu quedas de 30% a 40%. Então, ele foi o primeiro a ser atingido, é o setor mais atingido e muito sensível, porque quando tu tem esse home office, tu tem funcionários públicos sendo dispensados ou empresas botando as pessoas também em recesso, naturalmente tu tem, às vezes, o pai e a mãe, o casal inteiro, em casa. E aí o que, que eles fazem? Compram no mercado e cozinham. Aí tu Sim. tem mais uma massa de trabalhadores com medo de ser demitidos, porque a gente sabe que muitas demissões vêm por aí
então ele também recua e começa a cozinhar e economizar nisso. Então, o setor de alimentação fora do lar foi o mais penalizado e o primeiro de todos. E aí existe uma pesquisa do JP Morgan, né, do shelf life de todos os setores de empresas. E o mais sensível, o que tem uma vida útil mais curta a partir da hora que perde o faturamento, são bares e restaurantes. Eles estimam que em 16 dias de casa fechada, muitos não consigam resistir. E a gente está sentindo isso na pele hoje em dia, né? Então, o setor de alimentação, ele traz muita alegria, é um setor que tem um giro rápido, mas nesse momento é o setor mais atingido. E claro, a gente sabe que a gente sempre trabalha com compras para a data futura. Então, tu compra hoje com um boleto de 7 dias, 10, 15 dias. Então, o faturamento de hoje é para pagar boleto de uma semana atrás. Quando tu cessa a receita, tu tem 3 grandes pilares de despesa que tu tem que gerenciar. Primeiro é a folha de pagamento, e aí a gente sabe que empresa parada com folha correndo é inviável. Então, um pleito da Abrazel Nacional foi esse afastamento temporário por 60 dias com o seguro-desemprego por conta do governo, foi atendido. Então, agora todas as empresas têm acesso a fazer um afastamento temporário de até 60 dias não remunerado. Então, pode deixar teu funcionário em casa, tu não paga nada por isso e o governo paga um seguro-desemprego para ele nesse período. Então, essa é uma das soluções encontradas para socorrer o setor. O segundo grande pilar são as despesas fixas, que o que puxa a fila delas são os aluguéis. Sim. Então, a gente sabe que um bom restaurante, ele tem que estar no melhor ponto da cidade. Esses pontos são muito caros, então a gente tem aluguéis de 10, 15, 25 mil, tem colegas que pagam, e aí um mês fechado tu já entra num endividamento muito alto. Então, agora, depois de resolver a questão dos funcionários, tem que rapidamente começar a negociar os aluguéis, e aí tem que ter flexibilidade dos dois lados. Se a imobiliária ou o dono do imóvel não der o desconto integral, que se cobre só uma parte ou que se cobre lá na frente isso. Aí depois que resolver essas despesas fixas, os fornecedores, que também é muito importante. Se a gente para de pagar o fornecedor, tu cria uma nova cadeia de inadimplência e de desemprego. Então, os fornecedores também precisam ser pagos. Acaba virando uma bola de neve, né? Inclusive, nessa questão aí dos funcionários, a Abrazel desenvolveu uma cartilha bem legal, né? Bem explicativa, que está disponibilizada no site aí para quem quiser ter acesso. Achei super fácil, super compreensivo, né? Para as pessoas poderem estar visualizando e entender o que elas podem fazer hoje com os funcionários, né? Acho que só a conexão está ficando ruim. Juliano, tá me ouvindo? Deu uma cortada, Juliano. Você pode repetir rapidinho? Porque o seu ficou carregando. Sobre esse material da Abrazel, ele está sendo atualizado constantemente, porque as normas têm mudado muito rápido. Sim. Toda semana tem 1 ou 2 decretos que impactam no setor, então está tudo lá no site, no Facebook e no Instagram, dizendo a distância entre as mesas, a norma que tem que respeitar os horários de funcionamento, que a gente acompanha o toque de recolher. Então, o restaurante só pode funcionar até 10 da noite, e depois disso só com delivery ou takeaway. Juliano, qual que tem sido o foco principal da Abrazel no meio desse cenário aí de coronavírus, junto com os restaurantes? O que vocês mais têm lutado pela associação em si? O que, primeiro de tudo, é criar condições favoráveis para o restaurante sobreviver. O que são essas condições? É o afastamento temporário e um seguro-desemprego por conta do governo. Isso foi uma conquista do setor, que depois se ampliou para outros setores da economia, mas ele nasceu para atender os bares e restaurantes, essa medida provisória. Uma flexibilização também nas leis trabalhistas, principalmente na questão de banco de horas e feriados, compensação. Tu pode, nesse período, antecipar feriados religiosos. Lá no final do ano, pegam 2 de novembro, um finados, e tu pode botar teu funcionário de folga agora por conta desse feriado. Então, no final de março, muitos já aderiram para conseguir
amenizar um pouco essa despesa. Tu pode botar o funcionário de férias com 2 dias de antecedência, antes eram 20, então agora tu consegue Uhum, ter um funcionário muito rápido, porque tu tem equipes grandes, às vezes não é nenhuma questão de querer demitir ou não, às vezes a empresa não tem caixa para fazer a demissão ou para colocar um uhum, funcionário de férias, também custa. Então foi uma uhum, reivindicação que foi atendida e agora a gente está tentando passar informação sempre com procedência, então nós só passamos informações de órgãos oficiais, de Ministério da Saúde, OMS, Abrazel Nacional e governo municipal, estadual e federal, para assim os empresários terem todas as informações e eles poderem tomar as próprias decisões. Então, a gente não recomenda nem que abra nem que feche, a gente recomenda que sigam as normas. Nós temos uma assessoria uhum, jurídica e contábil, então tem um contador que uhum, tira todas as dúvidas, tem uma advogada que tira uhum. todas as dúvidas, para o empresário ter uma decisão mais assertiva baseado nas informações. E o nosso é um dos 3 estados onde não foi proibido o funcionamento de restaurantes. Só aqui, Uhum, tanto mais um estado. Todos os outros uhum, foram decretados o fechamento. Então, a uhum. gente, apesar de ver muitos colegas fechados, a gente vê como uma vitória porque a gente acredita que cada empresário tem que deliberar sobre o seu negócio e não o poder público. Sim. E até importante isso que você citou agora a respeito das notícias, né? De estar passando uma notícia que é séria para as pessoas com procedência e tudo mais, porque o que a gente mais vê hoje são as fake news. Então, você se basear naquilo que realmente já foi decretado, você ter orientações de profissionais que realmente são especializados na área, isso é importantíssimo, né? Então, a gente vê pessoas perguntando para pessoas totalmente aleatórias, né? E aí eu queria até aproveitar, porque hoje eu vi até no site da Brasel, se você puder passar para a gente, existe um número de WhatsApp que as pessoas podem entrar em contato para estar fazendo perguntas, né? Sim, eu te encaminho agora durante a conversa, é isso? Pode ser, daí eu passo para eles no final, então. Certo. Tá? Juliano, já existe uma taxa de desemprego devido à Covid-19 no setor e o que a Brasel tem feito por isso? Desculpa, cortou a filmagem. Já existe uma taxa de desemprego que vocês já conseguiram visualizar melhor a respeito da Covid-19? Já foram mais de 2.000 demissões aqui em Campo Grande no setor de bares e restaurantes. Então, se a gente Uhum, estima que são 30 mil postos de trabalho no estado, né, se são 10 mil em Campo Grande, então a uhum, gente pode dizer aí que de 15% já está sendo desligado e a gente espera os números um pouco mais altos, apesar desses recursos de afastamento e férias. Porque uhum, mesmo com afastamento, tu tem depois um período de estabilidade do funcionário. Então, se tu afasta por 30 dias, ele tem mais 30 de estabilidade, se tu afasta 60, ele tem mais 60. Então, o que que acontece? Se tu tem um bar, uma casa noturna, que esses são de alta aglomeração, uhum, dificilmente em 30 ou 60 dias o problema vai estar resolvido. E aí tu acaba ficando com um passivo de um funcionário numa casa inativa. Então, infelizmente, nós acreditamos que algumas demissões vêm por aí. Os que tiverem estrutura para aguentar as férias já deram as férias e agora no final de abril esses funcionários começam a retornar. Então a gente vai ver uma nova onda de movimento dos restaurantes de ou afastar ou demitir. uhum. E aí, o que vocês até têm orientado nessa questão da volta dos funcionários? Já existe algum cenário para esse retorno, para o que fazer, para como distribuir melhor, algumas orientações mais diretas para os restaurantes e bares? O Sebrae tem feito um trabalho muito importante de qualificação online gratuita nesse período de quarentena. Então, o que a gente recomenda para todo mundo? Que se qualifique, que busque um aprimoramento na sua profissão nesse período de quarentena. Os funcionários que forem desligados, infelizmente, vão ter dificuldade de se recolocar, mas às vezes o restaurante dispensar é até um gesto assim de pensar no funcionário, porque ele vai ter rescisão, vai ter seguro-desemprego Uhum, e, claro, quando tudo isso passar, provavelmente os bons funcionários vão ser reabsorvidos pelas empresas
Não vai ter outro lugar para eles irem por enquanto. Então, a gente sempre aconselha que seja uma conversa amigável, né? Porque a gente conversa com os donos de restaurante e ninguém tem prazer nenhum em demitir, em fechar e encolher. Todos têm assim, muito carinho pelas equipes, eles têm pessoas que trabalham há 10, 20 anos junto, então são decisões difíceis de tomar, mas eu tenho certeza que quando retomar a atividade, né, os ex-funcionários vão ser os primeiros a ser chamados para reintegrar o quadro de funcionários. Diante de toda essa crise, Juliana, a gente viu que muitos restaurantes tiveram que se reinventar com o serviço através do delivery para poder continuar funcionando. Você saberia me dizer quanto o delivery representa dentro do faturamento de um bar ou de um restaurante? O delivery ele representa de 10% a 15% de um restaurante médio grande. Então, se ele faturava lá 100 mil, 10 a 15 mil era delivery. Quando tu tira o faturamento do salão, aqueles 15 mil eles não sustentam a operação. Então, vários identificaram um crescimento, 20%, 30%, até 50% no delivery na primeira semana. Depois já houve uma queda, pelos mesmos motivos que as pessoas também deixaram de ir no restaurante. Ou disponibilidade de tempo para cozinhar, ou medo das demissões, e aí a retenção do recurso dentro de casa. Então, os deliveries cresceram nas primeiras semanas, e agora a gente já percebe uma queda, e muitas pessoas que já tinham uma pequena cozinha acabaram perdendo o emprego, ou muitos funcionários que estão em recesso, eles acabam aderindo a essas dark kitchens, eles abrem um restaurante virtual numa plataforma de delivery, e aí uma fatia de mercado que tu atendia com menos players, agora tu tem um monte de restaurantezinho caseiro se lançando ali na plataforma também como uma maneira de sobreviver. Então, até nessa questão do delivery, nós sempre recomendamos. Veja a procedência do restaurante, vê se ele existe, vê se tem uma nutricionista responsável, porque os restaurantes conhecidos que estão na plataforma, esses todos têm licença sanitária, tem um manual de boas práticas que a nutricionista fez, todos os funcionários são treinados com higiene e manipulação. Agora, um restaurante que montou em casa, a gente entende a necessidade, né, da família de se sustentar, mas muitas vezes não vai ter a condição de higiene, que é o que a gente mais tem que se preocupar hoje em dia, para levar essa comida sadia até a casa das pessoas. Eu acho esse ponto que você comentou super importante, porque nos nossos treinamentos, nas nossas capacitações, eu mesma como nutricionista, eu sempre oriento as pessoas, porque eu particularmente sou muito adepta do iFood, então eu gosto muito mais de pedir comida de fora de casa. É aquela coisa, a gente trabalha com comida o dia inteiro, então às vezes chega à noite você quer ver uma comida diferente, né? Você quer algo mais bem elaborado e tal. E eu, particularmente, costumo ter esse toque, né? Que é de procurar um lugar no iFood, mas procurar nas redes sociais dele se eu encontro algum ponto de confiabilidade nele. Então, é uma rede social ou qualquer informação que eu tenha para eu ver, nem que seja através de uma foto, qualquer coisa assim, essa questão da implantação de boas práticas. Para a gente que trabalha nessa área, a gente vê a importância que tem. E o que eu tenho frisado muito com os nossos clientes hoje é que já não é mais só a questão de implantação de boas práticas hoje nos serviços de alimentação, isso é o básico. Agora a gente tem que ter o básico já implantado para poder trabalhar com as medidas de prevenção contra o coronavírus. E aí já também fica muito mais difícil para aqueles estabelecimentos que não tinham boas práticas implantadas. Então, às vezes eles acham que essas instruções do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária, são muito difíceis de ser cumpridas, e na verdade não. Quando a gente cria esse hábito, né, de implantação das boas práticas, de trabalhar com higiene, vai ficando mais fácil, né, da gente implantar, porque as medidas, é aquilo que a gente sempre fala, tem coisas que são inegociáveis, né, e hoje em dia as medidas de prevenção são inegociáveis. Então, se o restaurante quer continuar funcionando, ele precisa implantar, sim, todas essas boas práticas, ele precisa ter muito bem claro essas medidas de prevenção para que as pessoas possam confiar, para que ele consiga transmitir isso para o cliente, para as pessoas confiarem e continuar comprando deles, né? Isso é
também é uma dificuldade que a gente vê hoje, né? Inclusive, em relação a isso, Juliana, eu queria perguntar para você quais são as dicas que você daria hoje para quem está trabalhando com delivery. O que você acha importante dizer para o pessoal que está trabalhando com delivery, como implantação ou até como serviço, como aplicativos, o que você tem de indicação para dar para quem trabalha com delivery hoje? Até muito legal tu perguntar. Ontem nós recebemos uma cartilha que foi feita pela Galunion, que é uma consultoria nacional de food service para grandes redes, junto da Brasel, onde tem os 8 passos para a implantação de um delivery para quem nunca teve. Então, vou disponibilizar para vocês no fim, é um arquivo em PDF muito legal, sem custo nenhum, o pessoal baixa e lê. Ali tu tem que ter, primeiro, acertar teu produto. Eles mostram uma escala de grupos de alimentos, do menos transportável ao mais transportável. Então, tu quer vender um pastel no delivery. É o pior produto que tu pode mandar num delivery. Vai chegar murcho, vai chegar amassado, vai chegar com aquelas bolhas gostosas dele estouradas. A Então, é o batata pior frita. produto que tu pode levar. Aí grelhados. Também é um produto difícil de tu transportar, porque tu não consegue ser fiel ao ponto da carne lá no local de entrega, né? Tu perde a suculência da carne. Agora, no grupo onde tu tem mais facilidade, tem as pizzas, as massas, lasanhas, purês, carnes de panela. Então, eu vou mandar isso para vocês, é muito interessante. A pessoa pode construir o cardápio dela a partir do que é melhor de se transportar e que vai chegar com mais integridade lá no final. Sempre muito atento. Sim, até porque nesse ponto, Juliana, eu acho legal da gente falar que, assim, tem pessoas que já vieram falar assim para mim, mas tudo bem, eu mudei a realidade do meu restaurante e comecei a trabalhar com delivery. Só que os clientes estão reclamando do meu delivery. E aí eu perguntei, mas o que você está servindo no seu delivery? E é exatamente essas coisas que você citou. Então, a gente tem que preparar o restaurante como um todo mesmo, né? Para estar servindo delivery. Pensar até no que o cliente vai receber lá e o que ele vai achar. E é uma coisa que é sagrada. O que tem que ir quente, tem que chegar quente. O que tem que ir frio, tem que chegar frio. Então, e não é só pela higiene, obviamente, que a nutricionista preza mais por isso, mas tu quer comer a comida pelando de quente. Então, tu não pode finalizar e demorar 5 minutos para fechar a embalagem. Aí tu fechou e espera mais 10 para o motoqueiro entregar. Aí quando ele pega, mais 2 entregas na frente. Aí a pessoa vai levar 1 hora para chegar com o alimento lá, frio, sabe, completamente depondo contra o teu restaurante. Então, tem que pensar que aquilo ali é um pedacinho do teu negócio dentro da casa das pessoas. Então, exato, todo aquele carinho que tu tem, todo aquele cuidado, todo aquele zelo que tu tem dentro do teu restaurante, a pessoa tem que sentir isso no delivery. Então, muito importante a embalagem, os lacres invioláveis. A pessoa tem que perceber que ninguém conseguiu abrir aquela embalagem. A gente vê que muita reclamação de plataforma, que a plataforma ela não te comunica com o teu cliente, né? Os clientes não são do restaurante, eles são do iFood, são do Rappi. Então, tu fica muito distante do cliente. Às vezes, tu tem alguma perda nesse caminho onde ninguém consegue explicar. Então, tu tendo um lacre inviolável é muito importante. Tem que ter uma boa composição de custo, porque o preço ele tem que ser competitivo, ao mesmo tempo tu tem que ganhar dinheiro. Não adianta só tu olhar quanto que o vizinho está fazendo aquele prato. Tu não sabe quanto que está o aluguel dele, tu não sabe o preço da mão de obra, quanto que ele paga no produto. Então, eu acho que isso é um pouco do que tu faz na tua consultoria, não é isso? Você tocou num ponto assim, essencial, porque assim, é a realidade que a gente vê. A maioria das empresas, elas baseiam o valor de preço de venda deles baseado no vizinho, no valor da concorrência. E é muito difícil a gente colocar na cabeça dos proprietários de restaurante toda essa necessidade de análise dos custos que eles têm que fazer para poder gerar o preço de venda do produto dele. Porque não é só o que ele gastou com o produto, não é só o salário. A gente até orienta sempre, o que você tem que vender é qual é a experiência que o seu cliente vai ter por estar comprando o seu produto. Então, qual é o valor que você mesmo está dando para o seu produto para que ele chegue no seu cliente. Então, fazer toda essa análise, essa gestão dos custos
é muito importante porque a pessoa consegue visualizar melhor dentro do estabelecimento dela quais são os impactos mesmo do coronavírus na realidade que a gente está vivendo hoje. E também é um ponto bem difícil que a gente tem com os clientes de conseguir ter essa visão de custo, de análise geral. E o problema não é só tu olhar para o teu custo, mas é saber que às vezes o teu concorrente não avaliou o custo dele. Então, às vezes, o concorrente está trabalhando de graça, ou está pagando para trabalhar, está queimando o mercado, e às vezes tu, para te igualar na disputa de mercado, tu também acaba entrando nessa briga aí e não ganhando nada. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque o nosso trabalho, toda empresa, o sentido dela é ser lucrativo. Então, se tu está com uma operação que não dá lucro, tem que se voltar para dentro do teu negócio novamente e analisar. Agora, muito interessante nessa cartilha de delivery, teve uma pesquisa nacional e diz ali hoje o que o cliente mais procura quando ele vai escolher um produto de delivery. E agora, isso é uma pesquisa recente, durante o coronavírus, é higiene e manipulação do alimento. Então, o que eles mais buscam é uma garantia de que está sendo realizado. Então, se tu tem um pequeno delivery, se tu tem uma cozinha e se tu quer ter os clientes te buscando, é muito importante tu deixar muito claro, tu botar uma foto da tua equipe manipulando, sabe? É tu falar os procedimentos, é mostrar uma cartilha de lavagem de mãos ali, garantindo que teu funcionário faz isso, é falar que tudo é uma embalagem térmica inviolável. Tudo isso são coisas que a gente já faz dentro do nosso negócio, mas às vezes a gente não externa e a gente não mostra para os outros como a gente faz com cuidado. E isso, nesse momento, faz toda a diferença, muito mais do que o preço, está sendo manipulação. Realmente, a confiança que as pessoas precisam ter nesses serviços, né? E até ainda nessa questão de delivery, Juliana, você tem algum dado, assim, se está sendo melhor para o proprietário ele fazer um delivery por aplicativo próprio, por comando próprio, ou contratando algum aplicativo desses que a gente tem pronto aí no food service? O que tem sido melhor, mais rentável até para o próprio proprietário? Muitos não querem entrar no aplicativo, mas acabam sendo obrigados porque não conseguem captar o cliente sozinhos. Então, hoje, tu vê uma prática de 27% a 28% de taxa. Isso já incluindo o multiplicador. Isso é muito mais do que um restaurante vai ter. Um dono de restaurante aí opera com 10%, 12%, 13%, se ele for muito bom gestor. E tu paga 27%, 28% para um delivery desses de rede. Então, o que a gente sugere? Entra, porque é um caminho bom para vender, mas que a partir dali tu consiga cativar esse cliente e trazer ele para uma rede própria, para um telefone, para um WhatsApp da tua empresa. Isso tu pode fazer ativando qualquer tipo de promoção. Então, tu tem uma pizzaria, chama a Coca-Cola, faz uma ação conjunta, diz, olha, vamos mandar uma Coca aqui, cortesia. Então, a indústria já te faz um preço diferente, tu põe um adesivo deles e tu manda uma Coca 2 litros cortesia para quem pedir diretamente agora no 0800 da firma. Então, hoje ele pede pelo iFood, mas amanhã ele pode estar, em troca de uma Coca 2 litros, comprando diretamente de ti. E aí tu passa a ter um banco de dados. Isso é o mais importante. É tu conseguir saber quem é teu cliente. Tu tem um telefone, um WhatsApp, um e-mail, e tu ativar ele com propagandas, né? Sutis, com conteúdo, não invasivo, não todo dia, mas uma vez por semana tu mandar o cardápio da semana, as promoções do final de semana, e aí construir a tua própria rede. A outra dificuldade com os motoentregadores, hoje, ou tu acaba tendo uma responsabilidade sobre a atividade dele, mesmo que ele seja autônomo. Sim. Se ele se acidenta no meio do caminho, isso reflete na tua empresa. Então, tu tem que ter um contrato com uma cooperativa ou uma prestadora de serviço, onde tu vai pagar avulso esse motoentregador, e aí tu cria a tua pequena rede também de delivery. Mas os aplicativos, por enquanto, são uma solução viável, apesar do alto custo. Juliano, tem uma pergunta aqui da Morena Sushi. Fala-se que agora será o pico da pandemia. O retorno das empresas poderá contribuir com o agravamento?
Eu acho interessante a pergunta, eu tinha lido ela aqui agora há pouco, Uhum, e eu te digo o seguinte, eu não sou a favor, assim, dessa ampla abertura, das empresas como está se falando, né? Tem uhum, outras associações que falam pelo varejo, pelas lojas. A gente, apesar de ser convidado, eu não vou, porque eu não acho que agora seja o momento de reabertura, uhum, sabe? E se tu abre, tu pede o poder de barganha. Então, se tu abre uma loja, bom, já que abriu, tem que pagar aluguel, já que abriu, tem que pagar os salários, uhum, faturando ou não. E eu não vejo as pessoas consumindo, apesar de muita gente caminhando no centro em vez de estar em casa, essas pessoas estão lá, mas não estão consumindo. uhum, Então, eu acho que o fechamento em casa agora é muito importante. Acho que o comércio, claro, como todos nós, vive um momento de crise, de pânico, de não saber se vai sobreviver mais 30 ou 60 dias, mas eu acho uhum, que nesse momento não é a melhor ideia a abertura do comércio. Então, sim, se a gente estimular a abertura, eu acho que pode acabar estimulando a disseminação da doença. Os bares e restaurantes, apesar de não estarem obrigatoriamente fechados, 90% já fechou pela inviabilidade econômica. Mas os que uhum, abrem, eles foram os primeiros a ser regrados e nós, antes do primeiro decreto do município, nós já tínhamos a cartilha da Brasel, conforme a Organização uhum, Mundial de Saúde, que é 2 metros entre as mesas, intensificação da higienização do salão, porque a uhum, gente já limpa naturalmente, só que agora, em vez de tu limpar só o tampo da mesa, tu vai limpar o tampo da mesa, o encosto da cadeira que a pessoa puxa, o balcão do caixa, a maçaneta do banheiro, não é isso? uhum, Então, é intensificar o que já era feito, álcool uhum, gel em todos os pontos, as cartilhas de instrução, e aí houve uma ameaça da prefeitura de fechar ou de proibir o self-service. Poderia abrir o restaurante, mas sem selfie. E tem sim, vários restaurantes que o coração da operação deles é puramente self-service. uhum, Através de uma articulação nossa com a prefeitura, nós demos algumas sugestões. Uma delas foi acatada, então se permite a continuidade dos buffets, mas não se pode o cliente servir. Então tem que ter um isso, funcionário de máscara, luva, para evitar a manipulação do cabo das colheres e pegadores e para evitar ficar falando e soltando vapor de ar ali em cima da comida. Então, os buffets estão com um cordão de isolamento, o cliente fica para fora, um cozinheiro para dentro e servindo. Igual criança, o que tu quer, mais um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. uhum, Então, foi uma maneira que a gente achou para tentar mitigar um pouco o impacto, porque já se sim, reduziu 70% dos assentos. Já uhum, muitos fechados, estão abertos, já estão quase morrendo. E se tu uhum, tira self-service, aí termina de enterrar o restaurante, né? uhum. É muito importante citar mesmo essa questão do autoatendimento, porque tem muitas pessoas que ainda não entenderam qual é a gravidade de um autoatendimento. Então, assim, essa questão de estar usando utensílios, às vezes a pessoa veio da rua, foi na padaria, não higienizou as mãos, porque só vai higienizar na hora que chegar lá no caixa, porque acha que só o dinheiro que vai passar alguma coisa. Então, toda Sim, essa questão de conscientização mesmo sobre o autosserviço é importantíssimo, porque hoje eu ainda vejo alguns lugares porque os funcionários reclamam que não querem ficar servindo cliente por cliente. Mas é o que a gente, eu, a minha sócia, que a gente tem orientado, batido muito de frente, é que isso não é só uma questão de saúde, para as pessoas que estão indo lá comprar, para os clientes. É uma questão de saúde para o próprio funcionário, porque uma hora ele vai ter que pegar aquele utensílio, limpar aquele balcão, fazer algo assim. Então, quanto menor o contato dos clientes com os utensílios de serviço, melhor para a saúde deles mesmos também, né? sim. Juliano, diante do impacto econômico causado pela pandemia do novo coronavírus, as micro e pequenas empresas do Brasil têm um novo desafio, que é manter o crédito e o capital de giro frente ao esfriamento do consumo, que a gente já citou. E o mais importante nesse momento é o acesso fácil ao crédito, né? Diante disso e dos créditos já disponibilizados, qual ou quais, né, você indica para as empresas na área de alimentos e bebidas? A gente fala em crédito fácil, mas de fácil ele não tem nada, né? É. Então, depois dessa briga da medida provisória para o afastamento, da flexibilização das leis trabalhistas, agora o trabalho da Brasel Nacional, junto com o Sebrae Nacional, é de buscar o acesso ao crédito
não só fácil, mas de baixo custo e de longo prazo. Então, primeiramente, antes de pegar o dinheiro emprestado, tem que saber se precisa e tem que saber quanto que vai pegar e para que vai usar. Né? Porque Uhum. muitas vezes o dinheiro está ali, está fácil, está barato, vou pegar. Já gasta onde não deve, se descapitaliza e aumenta a dívida. A gente não pode Uhum. esquecer que tem que ser devolvido, né? Uhum. Por enquanto, a gente vê pelo Banco do Brasil, eles têm um FCO de giro, que é uma boa linha de crédito, mas ninguém estava conseguindo pegar porque tem o risco do banco. E isso eles levam em consideração, então estavam pedindo garantia real. Garantia real é um carro, uma casa, e muitas Uhum. vezes o empresário, o microempresário não tem isso Aham. quitado. Antigamente, tu podia dar maquininha de cartão como garantia, que o teu faturamento garantia a operação. Agora eles não Uhum. aceitam mais porque eles sabem que tu não fatura mais. Aham. Então, está muito difícil acessar o crédito. Alguns bancos Uhum. particulares já têm linhas, mas estão caríssimas. Uhum. Aumentaram o espaço bancário, que é a diferença do custo do dinheiro para o banco e para nós, que na prática é o lucro do banco. Uhum. Mas isso é uma boa notícia. Conversei com o Cláudio Mendonça, que é o superintendente do Sebrae, e ontem à noite ele falou: Juliano, conseguimos finalizar o FAMP, que é um fundo de amparo de R$ 1 bilhão, e esse fundo ele é um fundo garantidor. Eles não emprestam esse dinheiro, não adianta ir no Sebrae, tem que procurar diretamente o teu banco e dizer: olha, eu quero acessar uma linha de crédito utilizando o FAMP. FAMP é Uhum. um fundo do Sebrae que vai servir como garantia para calçar operações de micro e pequeno crédito. Uhum. Então, isso está demorando um pouco para chegar na ponta aqui, mas deve acontecer dessa semana para a semana que vem. Uhum. Tem linha de crédito estimada para até R$ 100 mil por empresa, com 2,5% de juro ao ano, que é bem baixo. Tu Uhum. considera que a inflação, ou que a taxa Selic é mais alta que isso, dá quase para considerar um juro negativo. Mas também ainda não está formalizada a maneira que nós vamos poder acessar esse dinheiro. Então, o que a gente pede é que tenha um pouco de paciência. Eu acho que mais uma semana deve-se resolver o acesso ao crédito, mas Sim. antes de pegar, pensa bem: preciso desse dinheiro? Vou usar para quê? Vou ter condição Uhum. de pagar no final? Porque Uhum. isso é qualquer dívida, ela tem que ser paga. Vai o teu nome de pessoa física, jurídica, e então tu tem que pensar bem se é hora de pegar. E tem Sim. agora também, desculpa, complementando, tem o auxílio à folha de pagamento. Tu pode pegar o dinheiro da folha de pagamento no banco e ele é pago diretamente ao funcionário. Então, dando um exemplo, tu tem 10 funcionários ganhando em média lá R$ 2.000, tu tem R$ 20.000 de folha. Tu vai Uhum. no banco, o banco paga o salário diretamente na conta do funcionário, Uhum. então tu deixa de gastar aquele dinheiro, tu retém ele no teu caixa, tu não paga o funcionário, o banco paga, e tu segura aquele dinheiro para outras despesas. Daí Sim. tu vai ter 6 meses de carência para começar a pagar e 36 meses para quitar, e isso vai se valer por 60 dias. Então, tu pode agora, entrando 5 de maio, programar o pagamento da folha de abril, 5 de junho, programar o pagamento da folha de maio. Então, uma empresa que tem uma folha de R$ 20.000 vai conseguir acumular R$ 40.000 no caixa para girar. Então, às vezes, ele, em vez de pegar um financiamento ou botar um imóvel em garantia, ou às vezes fazer uma dívida desnecessária, ele gira com essa folha que em 36 meses é um bom prazo para pagar. Se tu Sim. pegar aí os 40 mil em 36 vezes, mesmo com o juro baixo que vai ter, né, vai dar uma parcela bem cômoda para ele pagar. E aí usa esse dinheiro. Então, é uma terceira alternativa para o empresário também tentar superar essa fase. Que ótimo. Isso é super importante, né? Tem uma outra pergunta aqui, Juliana. Só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Queria saber um pouco mais a respeito da MP 905, desoneração das gorjetas para garçons. Acha que essa providência causa um grande impacto nesse momento? Sim, sim, pelo seguinte, o funcionário ele ganha dos restaurantes principais, né, os grandes que cobram taxa de serviço. Ele ganha o Uhum. salário base mais os 10%, que já deveria estar todo inserido na carteira de trabalho, vamos dizer. Eles rateiam,
é recolhido o imposto sobre isso, o funcionário ganha uma parte e o resto é retido. Quando ele entra num afastamento, ele entra em cima do salário base, porque não está tendo mais arrecadação dos 10%. Se o restaurante está fechado, ou se está só com delivery que não cobra 10%, ele não vai ter a geração de 10%. Então, para um funcionário de base que ganha ali 1.200 a 1.500 reais, não vai mudar muita coisa, mas um funcionário que ganha um salário base de 1.171, que aumentou agora, e às vezes tira mais que o dobro disso de caixinha, esse vai ser realmente muito impactado. E, infelizmente, não vai ter o que fazer, porque não fatura, não tem 10%. Uhum. Entendi. Caso se estenda a quarentena, qual o fôlego dos empresários perante o coronavírus? Esses dias, um presidente de outra associação usou uma expressão que eu achei engraçado: o empresário já está respirando pelos olhos, que a água já passou do nariz. Então, fôlego super curto. E aí a gente não pode falar por cada um, mas tem atividades que não vão, tem restaurantes que não vão conseguir abrir mais, sabe? E tem duas maneiras: tem um empresário que se organiza com estratégia e que tem caixa, não basta só tu ter estratégia, tu tem que ter um dinheirinho guardado ou acesso ao crédito, né? Então, claro, se tu tem imóveis, se tu tem propriedades, tu rapidamente acessa esse dinheiro e tudo bem. Mas se tu não tem, aí vai ter que ser uma decisão de cada um, né? A gente vê alguns bares e restaurantes já devolvendo os imóveis pela inviabilidade do aluguel. Ou seja, tu tem 8 mil, 10 mil de aluguel correndo, tu não tem uma negociação favorável com o dono do imóvel e tu também não tem uma perspectiva de retorno à atividade aí pelo menos em 60 ou 90 dias. Então, a casa vai suspender as atividades e quando tudo retomar, ele tenta de novo. Tem um ditado, né, que eu costumo dizer nesse tipo de ocasião: se tu tá no buraco, para de cavar. Então, a gente também vai ter que saber muito bem a hora de parar de cavar. Porque tu pode, às vezes, fechar ou tu pode quebrar, né? Tu fechar, não há vergonha nenhuma, tu cessa as atividades, paga as tuas despesas, se prepara para um retorno. Agora, vão ter empresários que a gente sabe que vão insistir sem preparação, sem caixa, e daqui a 2, 3 meses aí vão realmente quebrar, além de fechar, vão contrair muita dívida. Sim. Inclusive, até em relação a isso mesmo, Juliana, eu queria perguntar para você quais são as expectativas que vocês têm para esse período pós-crise, porque o que a gente ouve muito falar assim das pessoas consideradas como clientes, é que elas falam assim: quando a pandemia acabar, eu vou correr, vou sair, quero comemorar, né? E aqui a realidade de muitos lugares que a gente vê é que assim, se a pessoa quer sair para passear, o que ela vai fazer? Ela vai num restaurante, vai encontrar a família, vai encontrar os amigos. Então, assim, o que vocês veem como expectativa? Será que o cenário realmente vai ser esse de a hora que liberar, todo mundo vai sair, vai querer ou não? Você acha que eles vão estar mais reclusos? Se sair, quais seriam as orientações, né, para as pessoas que trabalham nessa área poderem receber esses clientes que vão chegar eufóricos, né? Então, assim, o que você... Quais são as expectativas que a Brasel tem em relação ao retorno? Eu não quero parecer pessimista aqui, Viviana. Eu tento ser mais realista possível, né? Eu digo sempre que para o melhor, se prepara para o pior e aguenta o que vier. Então, eu imagino que o Brasil é um país que, da nossa geração, nunca passou por uma guerra, apesar de muito problema que a gente já teve. É diferente de países da Europa ou da Ásia que já enfrentaram fome e guerra. Eu acho que quando tudo isso passar, as pessoas vão mudar muito os hábitos de consumo, vão mudar os valores, sabe? Muitas estão encontrando prazer e alegria em estar em casa. Campo Grande é uma cidade que fazia muito churrasco e tudo, então os bares e casas noturnas já tinham muita dificuldade de trazer as pessoas que não fosse sexta e sábado. E eu acho que depois que tudo passar, deve ter uma retração do mercado, porque tu vai ter uma grande massa de desempregados, e não são só garçons e trabalhadores de restaurante, tu vai ter também de médio escalão, de alto escalão. Tu tem pessoas aí de empresas grandes sendo demitidas, tu vai ter com certeza, com a queda na arrecadação do município e do estado,
pode acontecer talvez um parcelamento ou um problema até no pagamento do salário dos funcionários públicos, que são muito importantes nessa cadeia de consumo no nosso estado, na nossa capital. Eles representam muito a clientela, né, os funcionários públicos. Então, eu acho que vai ter um encolhimento do mercado. E mesmo quem conseguir passar da crise com os restaurantes, tem que estar preparado para o enxugamento, para a melhora da gestão. Eu acho que o trabalho de vocês hoje, mais do que nutrição, eu acho que vocês são as consultoras mais próximas de um restaurante onde eles vão Sim. tirar cada dúvida, vai ser com vocês, não vão pagar um só para isso. Então, vocês vão ser muito importantes nessa retomada, sabe? De redução de custo, de rever porções, de mudar os preços, de renegociar aluguéis, porque eu acho que vai ter um encolhimento do mercado pós-corona e vai ter um downgrade também do consumo. Então, pessoas que iam em restaurantes com ticket médio de 80 a 100 reais, provavelmente vão passar para restaurantes de 60 a 80, que no restaurante vai de 60, vai um de 40, e os que iam nas pequenas lanchonetes talvez fiquem mais em casa. Então, quem está no topo da pirâmide de ticket médio mais alto, esses eu acho que vão sentir bastante, né? Porque apesar de atenderem a classe AA, mas essa fatia é muito pequena e também vai rever algum consumo deles depois disso. A expressão que eu ouvi esses dias atrás, e que a gente até já comentou em outras lives também, é que vai existir uma real limpeza de mercado, né? Então, só vai sobreviver aqueles que realmente conseguirem trabalhar com essa questão de gestão, com esses pontos que você citou. Então, vai ser uma limpeza geral mesmo, né? Acho que nem só na nossa área de alimentos e bebidas, mas no geral mesmo, vai acontecer essa limpeza, né? Infelizmente. Então, assim, resumindo, para a gente já quase finalizar, Juliana, o que você acha válido de deixar como mensagem aí para as pessoas que trabalham nessa área de serviço de alimentação, tanto os funcionários quanto os proprietários mesmo, o que é válido deixar para eles refletirem nessa época agora? O mais importante agora é ter calma, paciência e estratégia. Não se iludir de que daqui a 15, 20 dias tudo vai voltar ao normal, que não vai. Eu imagino que a gente deva trabalhar aí com um cenário no mínimo de 90 dias. Sabe? Quando tu põe esses números dentro da cabeça, aí tu começa a te imaginar com um restaurante fechado 90 dias ou com uma queda de 70% no faturamento por 90 dias e, a partir disso, tu tem que construir a tua estratégia. Se é diminuir a equipe, tu vai ter que conversar com o teu time, explicar para eles como eles são importantes. Os que ficaram vão ter que pegar junto agora, vai sobrecarregar, vai pesar, mas tem que ficar feliz por ter sido a pessoa que ficou na empresa. Os que foram desligados realmente é triste, mas eles têm que entender que é um momento onde eles vão poder ficar com a família, vão poder cuidar da saúde e vai poder, com certeza, retornar para o mercado assim que as coisas melhorarem, né? E negociar o tempo todo, negociar com os fornecedores, tentar manter as contas em dia, porque se tu para de pagar um pequeno fornecedor, ele cria uma nova cadeia de inadimplência e de quebradeira, e quando tu tiver que voltar para o mercado, tu vai ter que comprar dele novamente, então tu vai ter que pôr as contas em dia, senão ele não te abre um novo crédito. Então, tentar cessar as contas, se fechou o restaurante, se de 30 ou 60 dias, então... Travou, Juliana. Você pode repetir só a última frase que deu uma travadinha? Sim, se fechou o restaurante. restaurante. Se tu decidiu fechar um restaurante por 30 dias, então afasta rapidamente a equipe, põe eles no seguro-desemprego, corta as despesas que tu puder cortar. Se tu paga ECAD de música ao vivo, manda um e-mail, eles vão aceitar, não paga mais ECAD, suspende a internet, para com a TV a cabo, congela o que dá para congelar, se desfaz do estoque fresco via delivery para não ficar perdendo produto. E é isso. Então é realmente minimizar e baixar os custos ao máximo para tu estar preparado para uma retomada. Se tu tiver pensando, infelizmente, em fechar o empreendimento, então tome uma decisão rápida, sabe? Converse com a equipe, se programe e faça imediatamente.
Se tu está disposto a enfrentar a crise, se tu tem uma reserva, então mantenha teu time operando. Agora muitos restaurantes também a gente tem visto que estão reformando. Então se tu tem uma boa reserva, se tu acredita no teu negócio, se é uma empresa que tu tem certeza que vai para frente, que isso é só passageiro, então continua acreditando, investe nela. Agora é hora de fazer uma pequena reforma, reparos, trocar cardápio, experimentar novos pratos, botar tudo em dia, afinar o serviço da equipe, chamar uma consultoria, né? Vocês com certeza vão estar preparadas para ajudar as empresas nesse momento, para quando voltar com a corda toda. Porque o que a gente não pode deixar é o ânimo cair, né? Nós somos um setor de entretenimento. A pessoa não vai num restaurante ou num bar para encher a barriga, ela vai para se divertir, para viver uma experiência e para ter uma noite agradável. Então, acho que o conselho é esse: busque informações. Nosso site está à disposição, o Sebrae está cheio de cursos online. Aqui o pessoal da consultoria de vocês, tenho certeza que também estão aí à disposição. Então agora é hora de buscar informação, se qualificar para enfrentar a crise da melhor maneira que puder. Sim. E aí eu queria até aproveitar esse momento para a gente finalizar, para explicar para as pessoas como que eles podem até se associar também à Brasel, porque, como você citou, né, eu acho que é um momento imprescindível para as pessoas procurarem informações que sejam confiáveis. Então, ter aliados ali que entendam do que estão dizendo, que sabem o que deve ser feito. Então, como que as pessoas podem se associar à Brasel? Como que eles podem procurar vocês para estar entrando em contato, para virar associado também? A Brasel tem... Cortou. Agora sim, pode falar. A Brasel tem a nossa executiva, que é a Paola, tem a Claudineia, que é a nossa secretária também. Eu vou deixar o telefone das duas contigo, se tu puder postar no fim da conversa. Ela vai geralmente fazer uma visita presencial, agora vai ser virtual aí, explicar todos os benefícios, tudo que a gente pode ajudar. E a Brasel, mais do que tudo, é um grupo de pessoas com objetivos em comum, querendo defender os interesses do setor, querendo gerar emprego e querendo levar gastronomia para o nosso estado e para o nosso município. Então, nós da Brasel estamos à disposição de todos vocês. Esse é um momento onde a associação está para ajudar associados e não associados, afinal de contas, nós queremos falar por todo o setor, então não é só associado que tem acesso, mas querendo estar dentro vai poder participar de todos os festivais, ter acesso a preços diferenciados aí com alguns fornecedores, principalmente o networking, porque os melhores restaurantes estão todos envolvidos. Eu acho que eu posso lançar aqui de antemão, vai ser só semana que vem o lançamento, mas nós vamos fazer juntamente com o Sebrae o lançamento de um festival gastronômico só de delivery. Então, os restaurantes todos vão participar de um festival virtual, onde cada um vai entrar com um prato promocional e vai estar em todas as mídias para vocês poderem consumir, participar e interagir através do delivery. Que legal. A gente também queria aproveitar até para começar a fazer a propaganda de uma ferramenta que a gente desenvolveu agora, que é muito fácil, muito compreensível, que é um checklist bem básico, para que o próprio proprietário do estabelecimento ele possa estar analisando vários itens dentro do serviço dele, da empresa dele, e saber o que está adequado, o que não está, o que a gente chama de conforme ou não conforme, né? Dentro de toda essa área de boas práticas de manipulação de alimentos que a gente citou com muita certeza que tem que estar implantado dentro dos estabelecimentos, principalmente nesse momento. Então, a gente desenvolveu essa ferramenta, vai estar disponibilizando gratuitamente aí para os proprietários, para que eles possam analisar de uma maneira bem simples, bem fácil, tudo que eles têm dentro do estabelecimento deles, o que eles têm que adequar. Então, a gente acredita e a gente quer também orientar, alcançar mais pessoas, porque a gente quer que seja confiável para todo mundo, né? Não é mais só questão de ter cliente, a gente precisa ter essa segurança mesmo nos serviços de alimentação. Então, a gente vai estar disponibilizando também esse checklist aí de verificação dos processos, para que as pessoas possam fazer, né, essa autoanálise dentro da empresa, né, e ver o que realmente está certo. E aí eu queria agradecer muito a sua participação, Juliano, acho que foi muito válida.
Acho que o trabalho da Brasel é muito válido para os serviços de alimentação, toda essa parceria, essa orientação, que a gente sabe que a realidade é extremamente difícil para todo mundo, né? Como eu já citei. Então, a gente vê que o empenho de vocês está sendo muito bom, muito válido para essas pessoas que trabalham nessa área e que ainda têm esperança de continuar trabalhando, de continuar ganhando dinheiro. Então, essas orientações têm sido imprescindíveis. Então, muito obrigada, Juliana, por essa participação, tá? E é isso. A gente vai estar disponibilizando essa live no YouTube também, para quem quiser assistir depois. Super. Muito obrigado pelo convite. Boa sorte para todos os empreendedores, para vocês. Parabéns pelo trabalho, a gente segue à disposição. Um abraço. Abraço, obrigada.